Nós temos aqui uma pergunta do nosso consulente Alexandre, que nos acabou de ligar. Ele pediu a resposta ainda para hoje e nós vamos atendê-lo então. Diz assim: ouvi dizer essa semana que Jesus, até o batismo dele, não possuía os atributos de Deus. Quero saber se possuía ou não. Bom, ele realmente tem uma seita que batiza em nome do Senhor Jesus Cristo, quer dizer, em nome de Jesus, e em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quando nós tomamos conhecimento dessa fórmula batismal quaternária, nós ficamos preocupados assim, porque se está usando a fórmula indicada por Jesus, de Mateus 28, 19, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ora, em nome do Pai e do Filho. Então, o Filho está mencionado na ordem trinitária de Mateus 28, 19. Então surge a pergunta: por que repetir pelo nome a pessoa de Jesus? Em nome de Jesus Cristo e em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Qualquer pessoa percebe que o nome de Jesus está sendo citado duas vezes. Uma pela expressão filho e outra pela expressão o próprio nome. Aí tomamos conhecimento de que essa colocação é decorrente de se admitir que até a ressurreição de Cristo, ele não possuía a deidade, como a Bíblia fala que Jesus se fez homem sendo Deus. Nós vamos ler o trecho daqui a pouco. Então, declara que até a ressurreição de Cristo ele não podia ser chamado Senhor. Daí, batizar em nome do Senhor Jesus e depois em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa fórmula batismal não tem valor nenhum. E nós queremos provar, então, pela Bíblia, que Jesus Cristo, ele antes de nascer aqui na Terra, ele já existia. Nós temos um texto no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa expressão usada em Hebreus 13, 8, indica imutabilidade. Imutabilidade é um atributo exclusivo de Deus, como também vamos encontrar no livro de Malaquias, chamando o Pai de imutável. Ora, se Jesus não sofre mudanças, ele é imutável, tanto ele, antes de tomar forma humana, como sendo o próprio homem, ele agregou à sua natureza divina a natureza humana. É o que nós lemos aqui na carta de Paulo aos Filipenses, mostrando quem era Jesus antes da sua encarnação. Diz assim no capítulo 2, que Jesus, sendo em forma de Deus, isto é, tendo a mesma natureza de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, isto é, não se valeu da posição de ser Deus, de se esvaziar, de se humilhar e tomar a forma humana, não abandonando certamente sua deidade, sua divindade. Então nós temos que, em decorrência dessa vinda de Jesus ao mundo, nós encontramos no livro de Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2 e versículo 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
Vou repetir. Nele habita corporalmente, quer dizer, em seu corpo humano, havia a divindade plena. E qual é a prova de que existia a divindade plena? Há duas colocações que são mencionadas na Bíblia que um ser humano jamais poderia aceitar. Está aqui a primeira, em Mateus capítulo 8, quando, diz o texto, descendo Jesus do monte, seguiu-o uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, veja bem aqui, o leproso o adorou, dizendo, se quiseres, podes tornar-me limpo. Ora, um ser humano, um anjo, um arcanjo, não podem ser adorados. Terminantemente proibido. A adoração é exclusiva de Deus. E Jesus, sendo a segunda pessoa da Trindade, ele foi adorado aqui na terra. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, quero ser limpo, e logo ficou purificado da sua lepra. Então ele aceitou a adoração e ainda disse para o homem curado, olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou na lei. Agora, passando para outro episódio da Bíblia, no capítulo 2 de Marcos, nós temos aqui no princípio desse capítulo, alguns dias depois entrou Jesus outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo, por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? É verdade que só Deus pode perdoar pecados? Exatamente. Está no livro de Isaías 43, 25 mais ou menos, se não me engano. Só Deus. E agora, o que faz Jesus diante da declaração? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que arrazoavam entre si, lhes disse, por que arrazoais estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. A ti te digo, levanta-te, disse ele ao paralítico, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Mostrando então Jesus muito claramente que ele não sofreu qualquer mudança de natureza ao vir aqui neste mundo para pagar a nossa redenção. Então, ele é Deus e homem. E isso também nós vemos no capítulo 1 de João, no princípio era o Verbo. Verbo se aplica a Jesus. Ele não passou a existir. Ele é coeterno com Deus o Pai. Segundo, e o Verbo estava com Deus. Duas pessoas distintas, unidade composta, constituindo a primeira e segunda pessoa da Trindade. E terceiro, e o Verbo era Deus. Isto é, a natureza divina de Jesus era a mesma natureza divina do Pai.
Aí então diz o texto, e o Verbo se fez carne, acresceu ou acrescentou a sua natureza divina, sua natureza humana. Este é o Jesus da Bíblia. Qualquer batismo que mencione esta fórmula em nome de Jesus Cristo e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está rebaixando a posição de Jesus. Este batismo é inválido, sem efeito. Temos uma segunda pergunta do Eduardo. Só que o Eduardo aqui faz uma pergunta embaraçosa. Se existe a possibilidade de um tratamento espiritual com nova oração. Ora, ele está falando nova oração. Ele é membro da, me parece aqui, da Universal. Eu desconheço uma nova oração. Ele não menciona que nova oração é esta. Agora, o que eu sei é o seguinte, que a oração que é feita dentro dos moldes bíblicos, como diz o próprio Jesus e como ensina o apóstolo Tiago, quando pedirmos, podemos receber o que pedimos, mas não podemos pedir mal. O que seria o mal? Pedir para gozar, para ter deleites, para viver uma vida folgada, com automóvel de 0 quilômetro, o outro uma casa de campo. Pessoas que querem viver nababescamente e se tornam crentes para serem abençoados materialmente, você está perdendo o seu tempo. Porque o Jesus não oferece isso. Ele oferece salvação. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E sabe o que mais Jesus oferece? Em João 17, versículo, não sei citar agora de cor, mas diz o texto seguinte, oração de Jesus, Pai, aqueles que tu me deste, eu quero que eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que tu me deste. Então aí está dados que podem nos levar a pedir o que Jesus recomendou para nós. Agora, uma nova oração, eu desconheço e não posso emitir opinião. E me preocupa isso com nova oração para tratamento de saúde, o tratamento espiritual. Eu desconheço, se puder me dar o nome dessa oração, os efeitos que ela tem, para confrontar com a Bíblia e saber de que se trata. NQI homem, um caso embaraçoso, casou-se no dia 21 de dezembro, deve ser do último ano. Ama muito a sua esposa e diz que ela é uma bênção. Mas para evitar brigas, ajuda ela na casa a lavar roupas e etc. Não que ela não faça o serviço de casa, mas sempre fica algo por fazer. Como agradar a ela? O que eu faço?
Eu quero dizer ao nosso consulente, se você quiser conversar conosco particularmente, para ver como é que nós podemos orientar nisso. Uma coisa é certa, está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5 e versículo 22. Ali nós temos conselhos para o casal, e eu vou ler esta passagem para ver se enquadra dentro da posição que o irmão pode tomar essa providência, porque pelo que eu leio aqui, o irmão já está se esforçando nisso. Diz assim, vou ler a partir do versículo 22 do capítulo 5 de Efésios. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, porque como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Está difícil isso, aplicar hoje, esse critério aqui da Bíblia Sagrada. Devem os maridos amar suas próprias mulheres como a si próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão dois numa carne. E grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Concluindo, no versículo 23, ele diz então de novo para o casal: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Sabe qual é o exemplo que é deixado na Bíblia de mulher que obedecia, reverenciava seu esposo? Sara. Ela chamava meu senhor Abraão. E a Bíblia diz que ela ficou como exemplo das servas de Deus, embora hoje não tenhamos mais esse costume, mas o respeito e a atitude da esposa, a atitude do marido é para conciliação. Se o irmão sentir necessidade, pode ligar de novo, senão fazer-nos uma visita para conversarmos mais intimamente. A pergunta que é feita: a volta de Jesus está próxima? Qual a nossa resposta para essa pergunta? A nossa resposta é sim. A volta de Jesus está próxima. Jesus disse isso há cerca de 2.000 anos atrás. Alguém arriscaria dizer que tudo isso não está acontecendo? Jesus criou todas as coisas logo após os apóstolos lhe questionarem sobre os sinais que precederiam o fim do mundo. Uma pergunta muito natural até mesmo nos dias atuais. Muitas pessoas têm esta mesma curiosidade e também se perguntam sobre os sinais do Apocalipse, ou seja, os sinais do fim do mundo. E este tema tornou-se assim polêmico em todo o mundo, por isso que o assunto desperta bastante interesse nos produtores de cinema.
E nós temos tomado conhecimento de que vai aí surgir uma série de filmes ligados à Bíblia Sagrada, mormente referentes à escatologia. Escatologia é a doutrina bíblica das últimas coisas. Então eles vão abordar temas como o anticristo e outros líderes que estão apontados no livro do Apocalipse. E isso vai causar assim muito celeuma para um crente que está conhecedor da Bíblia, e emitir às vezes datas específicas, cronológicas, para esses acontecimentos, e não deve ser feito assim. Então, nada mais natural do que os discípulos de Jesus também desejassem saber algo tão intrigante. Por isso resolveram perguntar a Jesus. E como podemos ler, a resposta de Jesus foi espantosa. Creio que os discípulos ficaram surpresos com as revelações do Senhor. A consulente pergunta em seguida: pode indicar um dos sinais citados por Jesus que se daria nos dias precedentes à sua volta? Sim, está na Bíblia. Nós podemos ler a Bíblia e descobrir o que Jesus ensinou. Primeiro ele disse: haverá nações em guerra, nação contra nação, reino contra reino. Sabemos que muitos homens justificam a guerra com o pretexto de buscar a paz, como agora está acontecendo na Ucrânia com a Rússia, e já os Estados Unidos está se manifestando aí. Não vamos querer profetizar sobre o resultado disso, mas apenas é mais um cumprimento de sinal de que Jesus está para voltar. A verdadeira paz não se consegue pelo uso da violência. Com certeza essa não é a vontade de Deus. A paz que o homem tanto busca é uma utopia, ou seja, nunca será alcançada. Isso porque Jesus declarou: tudo isto será apenas o início das dores. Está em Mateus capítulo 24 e versículo 8. Jesus falou que todos estes sinais são apenas o começo de algo ainda pior. Então, nós estamos vivendo em dias proféticos e, por isso, devemos fazer como as virgens prudentes. Estavam aguardando seu Senhor ao lado de 5 outras, 10 ao todo, mas demorou um pouco o seu Senhor. E as virgens prudentes trouxeram azeite na sua vasilha e ainda azeite sobressalente. Quando foi dado o brado: eis aí o noivo, as virgens se prepararam. As que tinham azeite encheram suas vasilhas para sair ao encontro do noivo, enquanto que as que só tinham o azeite na vasilha, o azeite acabou e ela pediu às virgens prudentes, mas elas disseram: olha, se nós dermos do que é nosso, vai faltar para nós e para vocês. Então vocês vão e comprem antes que o noivo chegue. E aí elas entraram, as prudentes entraram para as bodas, e enquanto as outras foram buscar azeite, fechou-se a porta. Então aí está uma situação que a Bíblia previne muito bem. Outra pergunta: por que então a tribulação será tão grande como nunca foi vista, desde o começo do mundo até o presente, e nem jamais haverá? É uma citação que o consulente está fazendo de Mateus 24, 21. E nossa resposta: o mundo passará por uma aflição jamais vista em toda a sua história. Esta declaração derruba qualquer pretexto humano para justificar as guerras. Mas em meio a tantas guerras e tão grande caos, Jesus deseja conceder a sua paz para todos aqueles que o buscam em espírito e em verdade. A mensagem do Evangelho está sendo pregada hoje pela rádio. Por quê? Porque às vezes não temos acesso a todas as pessoas,
Mas cada pessoa que ouve a mensagem do Evangelho se torna responsável para se aproximar mais de Deus e se colocar numa atitude própria, indicada pela própria Bíblia, para ser recepcionada pelo Senhor Jesus Cristo. A coisa que a Bíblia nos fala é tão fora do comum que é para se extasiar diante do que nós lemos na Bíblia como oferecimento de Jesus para aqueles que o buscam. E então Jesus nos disse muito antes de concluir seu propósito na terra: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esta paz que Jesus está falando é para aqueles que ouvem a palavra, para aqueles que já o aceitaram como Salvador e Senhor. Diante de situações mais ou menos calamitosas, eles procuram resolver seus problemas à luz da Bíblia Sagrada. E a Bíblia então diz assim: quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Esse é um bom viver. Quanto depender de poder se aproximar de alguém que não é muito amigo, não quer muita conversa, e pudermos ajudá-lo, abençoá-lo, de modo que ele faça amizade conosco, façamos isso, porque é a recomendação que Jesus está falando. Uma outra pergunta: qual é a diferença entre a paz que Jesus quis dar com a paz que o mundo não é igual à mesma paz que ele quer nos oferecer? A paz que Jesus oferece é uma paz independentemente da ação humana. É a paz em meio a guerras, tribulações, adversidades. Por exemplo, o apóstolo Paulo orou e cantou louvores a Deus numa prisão, mesmo tendo sido encarcerado injustamente. Foi acusado injustamente, foi preso ele e o seu companheiro. E então diz aqui no livro de Atos 16, 25, que eles estavam sofrendo e ainda cantando louvores a Deus. Não que Paulo fosse um tipo de pessoa que se alegra pelo seu infortúnio, mas a atitude de Paulo pode conceder ao cristão essa paz interior e esta alegria nas circunstâncias mais difíceis. E ele teve a oportunidade de notar que as portas das prisões se tinham aberto, e o carcereiro, ao acordar e vendo as portas das prisões abertas, ele pegou a sua espada para se matar, suicidar-se. E Paulo, com toda o poder que tinha recebido de Cristo, disse: não te faças nenhum mal, todos nós estamos aqui. E o homem ficou plenamente confortável e perguntou em seguida: senhores, o que eu devo fazer para me salvar? E a resposta foi incontinente: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E o texto bíblico declara que ele levou os dois homens que antes eram inimigos, porque eles tinham apanhado muito do homem com chicotes, e agora levou para sua casa e foram fazer uma refeição, e ali Paulo e Silas ficaram juntos ali, e houve pedido de batismo, e a família toda se alegrou, e diz o texto bíblico que se alegraram por haver crido no Senhor Jesus Cristo. Então nós temos aí estas situações que podemos considerar que esta paz é a paz que Deus nos dá. Mas vamos ainda continuar, mais uma pergunta rápida. Quer dizer que a paz que Paulo sentiu naquela difícil situação devia-se ao fato
de que ele sabia que Deus estava sempre no controle, a intervir em favor de seus servos, é exatamente isso. Nós temos aqui no texto bíblico, no Salmo bíblico 34, ouvi, vós sábios, as minhas razões e vós entendidos. Desculpe, eu estou lendo no livro de Jó. Vou pular para ler o livro de Salmo para encerrar o nosso programa hoje. Diz o escritor bíblico no livro de Salmo 34, louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Aqui está então no versículo 4, busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Com Jesus no coração, dá para viver em paz. Tanto que o Senhor o livrou miraculosamente. Agora me referindo ao apóstolo Paulo, daquela situação que acabamos de citar.